Então nesse vídeo a gente vai tratar de limites laterais e continuidade. Para motivar esse vídeo, a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que é uma função contínua? Bom, a gente tem uma intuição do que seria uma função contínua. Uma função contínua, intuitivamente, é aquela função onde a gente consegue traçar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Então, por exemplo, nessa função aqui, a gente consegue traçar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. E uma função não contínua seria aquela que apresenta saltos, que a gente não consegue traçar o gráfico dela sem ter que tirar o lápis do papel. Muito bem, só que a gente precisa ser um pouco mais rigoroso nessa definição de continuidade. E com um pouco mais de rigor, definindo esse conceito de continuidade sendo um pouco mais rigoroso, a gente diria que a função é contínua em um ponto P se o limite existe, se esse limite existe, o limite quando x tende a p de f de x é igual a f de p, ou seja, no ponto P, o limite tem que ser igual ao valor que a função assume naquele ponto. Mas a gente não sabe dizer quando um limite existe e quando um limite não existe. Como é que a gente vai poder dizer se o limite existe ou não? E aí entra a ideia de limites laterais. O que são limites laterais? Então, por exemplo, esse cara aqui significa o limite quando x tende a p pela direita. Esse mais aqui, esse p mais, significa pela direita, ou seja, por valores um pouquinho maiores do que p. E esse cara significa limite de f de x quando x tende a p pela esquerda, ou seja, esse menos significa tendendo a p pela esquerda, ou por valores que são um pouquinho menores do que p. Para a existência do limite, para que o limite exista, esses dois limites eles têm que coincidirem, eles têm que ser iguais a L, um valor único. Por exemplo, se a gente considerar essa função aqui, se a gente se aproximar por p pela direita, ou seja, por valores um pouquinho maiores do que p, a gente vai encontrar que o limite vai ser esse valor aqui, vai ser esse L1. Por outro lado, se a gente se aproxima por p por valores que são um pouquinho menores do que p, tendendo a p pela esquerda, a gente vai encontrar que o limite é esse L2 aqui. E L2 é diferente de L1, portanto o limite aqui não existe. Se o limite não existe em P, então a função não é contínua em P, o que confirma a nossa intuição de escrever a função sem tirar o lápis do papel. Nessa função ela apresenta um salto, e a gente tem que tirar o lápis do papel para traçar o gráfico dessa função. Agora, se a gente considerar essa outra função aqui, se a gente tender a P pela direita, se a gente se aproxima de P por valores que são um pouquinho maiores do que P, e se a gente se aproxima por P por valores que são um pouquinho menores do que P, a gente vai encontrar o mesmo limite. Esse limite é único, portanto o limite existe. Então a gente consegue garantir a existência do limite no ponto P. Mas o valor da função no ponto P é esse cara aqui, que é diferente do limite. Esse cara aqui é f de P, que é diferente do valor do limite naquele ponto. Portanto, a função não é contínua em P. Em P, essa função não é contínua. Agora, se a gente considerar esse terceiro gráfico, se a gente se aproximar por P pela direita, por valores um pouquinho maiores do que P, e pela esquerda, por valores um pouquinho menores do que P, esses dois limites são iguais. Esses dois limites são únicos. O que garante para a gente a existência desse limite. Então a gente consegue garantir que esse limite existe no ponto P. Agora, se a gente avaliar x em P, f de P é exatamente o mesmo valor do limite que a gente vai encontrar. Portanto, essa função ela é contínua em P. Essa função tem limite em P e o limite é igual ao valor da função avaliada em P. Portanto, esse é um exemplo de uma função contínua que confirma a nossa intuição, porque a gente consegue traçar o gráfico dessa função, em particular em P, sem tirar o lápis, sem ter nenhum salto na função. Então, para essa ideia ficar um pouco mais clara, a gente vai fazer alguns exemplos. Exemplo 1 é o seguinte. Exemplo 1. Vamos considerar a função f de x igual a módulo de x sobre x. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se essa função é contínua em x igual a zero. Vamos verificar a continuidade dessa função em x igual a zero. Então, qual que era a definição de continuidade? A definição de continuidade é o seguinte. O limite
quando x tende a zero, continuidade no ponto x igual a zero, de f de x, ele tem que existir e ser igual a f de zero. Antes de verificar isso, a gente precisa verificar a existência do limite. Se o limite já não existir, a função não é contínua em x igual a zero. Então, como é que a gente verifica a existência do limite? Então, a existência do limite a gente garante verificando que o limite, quando x tende a zero, por valores um pouquinho maiores do que zero, de f de x é igual ao limite, quando x tende a zero, por valores um pouquinho menores do que zero, de f de x, e esse limite é único, igual a L. Então, primeiro vamos garantir a existência do limite, verificando os limites laterais. Muito bem, então vamos lembrar o que é a função módulo de x. Essa função é o seguinte, ela é igual a x se x for maior do que zero, se x for positivo, e menos x se x for menor do que zero, ou seja, se x for negativo. Então, o limite, quando x tende a zero, por valores um pouquinho maiores do que zero, ou seja, por valores positivos, um 0,0001, por exemplo, dessa função módulo de x sobre x vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, por valores positivos, de x, porque x é positivo, sobre x. Ou seja, esse limite vai dar 1. Por outro lado, o limite, quando x tende a zero por valores um pouquinho menores do que zero, por valores negativos, então se a gente está pegando x negativos, esses caras vão ser menos x. Vai ficar menos x sobre x. E esse limite vai dar 1. Vai dar menos 1, perdão. Então esses caras são diferentes. Portanto, o limite não existe. Não existe esse limite. Se o limite não existe, a função não é contínua em x igual a zero. Então vamos fazer mais um exemplo. Vou fazer o exemplo 3. O exemplo 3 vai ser o seguinte. O exemplo 3 vai ser... Vamos considerar a função f de x igual a 2x se x é diferente de 2 e 1000 se x for igual a 2. Muito bem, então para a gente verificar se a função é contínua em x igual a 2, continuidade em x igual a 2, é isso que a gente quer verificar. A gente quer verificar a continuidade em x igual a 2. Para a gente verificar se a função é contínua em x igual a 2, a gente precisa primeiro garantir a existência do limite em x igual a 2. Então vamos calcular o limite, os limites laterais. Então o limite, quando x se aproxima de 2 por valores um pouquinho maiores do que 2, de f de x, se x é um pouquinho maior do que 2, então x não é 2. Então vale a regra f de x igual a 2x. Esse limite vai ser 4. E o limite, quando x se aproxima de 2 por valores um pouquinho menores do que 2, e continuam sendo valores diferentes de 2, então vale a regra f de x igual a 2x, esse limite também vai ser 4. E esses casos são iguais, portanto, o limite nesse caso existe. O que a gente precisa verificar para saber se a função é contínua é se esse limite de f de x, quando x tende a 2, a gente já verificou a existência dele, agora a gente precisa verificar se esse limite é igual a f de 2. E f de 2 é igual a 1000. Bom, a gente já verificou que esse limite é 4, que é diferente de 1000. Então o L vai ser diferente de 1000, o L vai ser igual a 4. Então a função não é contínua em x igual a 2. Mas vamos desenhar o gráfico e entender porque ela não é contínua em x igual a 2. Vamos desenhar um gráfico dessa função. Então o gráfico dessa função vai ser o seguinte. Nosso eixo y, nosso eixo x. E essa função vai ser uma reta. Em 2 ela vai ter uma bolinha aberta. Ela não vale 4 em 2.
como ela valeria se fosse x igual a 2x. E ela vale 1000 em x igual a 2. Aqui eu vou desenhar um pouco fora desse carro. Ela vale 1000. E esse cara aqui é 4. Então ela não é contínua por quê? Porque tem esse pontinho de descontinuidade que é exatamente no x igual a 2. Como é que a gente torna essa função contínua? A gente chega aqui e fala assim, não, ela não vale mais 1000, ela vale 4 agora. Agora a gente transformou essa função numa função contínua, que é a mesma coisa que f de x igual a 2x. Portanto, esse aqui vai ser um exemplo onde o limite existe, os limites laterais existem, eles são iguais a 4. E o limite da função, quando x se aproxima de 2, é exatamente igual a f de 2, que é 4. E é isso aí, até a próxima.